O banco é o sócio majoritário da sua empresa? Veja como sair dessa situação. Juros do cheque especial superam 200%. Isso é o que diz o Banco Central. Ocorre que os dados divulgados baseiam-se na taxa média de juros informadas pelos bancos para o Banco Central. Na prática, a verdade é que a taxa é bem maior que 200%. Quem está usando o limite de cheque especial sabe muito bem disso. Além dos juros, taxas de excesso de limite, cesta de tarifas, juros moratórios, dentre outras cobranças. Uma entrevista no The New York Times diz que os juros praticados em algumas linhas de crédito no Brasil fariam o agiota americano sentir vergonha, citando os cartões de crédito brasileiros. Quem fechou 2014 endividado terá agora mais dificuldade para quitar essas dívidas. Com os juros atuais, por mais que o devedor se esforce, dificilmente conseguirá pagar. Esse endividamento vem se refletindo muito no comércio em geral. Em São Paulo, basta andar pelas ruas para encontrar vários imóveis comerciais com placas de aluga-se. Ou seja, cidadão endividado compra menos, comércio vende menos, portas se fecham, aumenta o desemprego e somente os bancos ficam no lucro. Por que os comerciantes estão fechando as portas? A carga tributária sobre as empresas é um dos motivos. Só de energia elétrica nesse ano serão mais de 40% de aumento. Mas o principal agravante continuam sendo os juros bancários. Muitos passaram 2014 inteirinho operando no vermelho, usando o limite do cheque especial, capital de giro, empréstimos, refinanciamentos e até mesmo cometendo um erro gravíssimo: emitir duplicatas frias em nome de clientes para fazer o desconto antecipado no banco, só para girar o dinheiro. Até o crime de estelionato, os empresários estão recorrendo para suprir as necessidades básicas de operação, como pagar o aluguel ou salários. Nesse processo todo, acabam assinando contratos e mais contratos no banco e, sem perceber, assinam alguns como avalista, colocando em risco o seu patrimônio pessoal. Além disso, toda venda feita através de cartões de crédito passam a ser administradas pelo banco, sem que o empresário tenha qualquer tipo de controle ou acesso, engessando totalmente o fluxo de caixa. Há muitos anos que os bancos nos exploram na cobrança de juros abusivos, mas tudo isso tem um limite e chegamos a esse limite. Mas tudo isso tem solução, basta saber como agir. Eu tenho mais novidades para você. Acompanhe esse vídeo até o final. Você sabia que os juros cobrados no cheque especial apresentam irregularidades? Como a maioria dos devedores não tem o hábito de acompanhar e não entende como calcular os juros do cheque especial, os bancos se aproveitam e acabam cobrando valores maiores. Realizando uma perícia financeira nos extratos mensais, é possível detectar essas irregularidades e encontrar valores de dívidas totalmente diferentes. Na maioria das contas, são apurados valores cobrados a maior. Toda dívida superior a R$ 2.500 deve ser informada ao Banco Central. Tenho detectado que é comum o banco cobrar um valor de dívida do cliente e informar ao Banco Central um valor bem inferior. Essa semana, deparei-me com um caso alarmante. O banco entrou com uma ação de execução cobrando uma dívida de R$ 68.500, sendo que no Banco Central a informação é de que o consumidor deve R$ 32 mil. O valor correto da dívida é o valor lançado junto ao Banco Central. Logo, o devedor tem plenas condições de reduzir essa dívida. Vou renegociar minha dívida. Esse é o principal erro. As dívidas devem ser pagas com seus próprios recursos e não através de renegociações ou confissões de dívidas. A cada renegociação de dívida,
você estará engordando o seu saldo devedor. Além disso, na maioria das renegociações, o banco te obriga a assinar como avalista ou dar algum bem como garantia. Ao invés de resolver o seu problema, estará se complicando ainda mais. Fique atento. Como reduzir a dívida no cheque especial? Na maioria dos casos, nem é preciso entrar com ação revisional de juros. Basta ter em mãos as ferramentas necessárias e saber utilizar cada uma delas. Além disso, ter os canais diretos de negociação de cada banco. Isso é fundamental, coisa que se adquire ao longo dos anos. Nas negociações, é possível obter a redução do saldo devedor em até 90%, bem como acordos para pagamentos parcelados que se adequem aos seus rendimentos atuais. Tenho feito diversas reuniões periódicas com os bancos nesse sentido, e os resultados são surpreendentes. Afinal, os bancos estão acostumados apenas a ditar regras, não a serem indagados sobre os erros de cálculos do cheque especial. Mas tudo isso tem solução. Basta saber quando e como agir.